Voltamos ao Horizonte Debate e no programa de hoje discutimos o atual cenário político. Sr. Gabriel, pautas liberais, os programas que Dilma tem colocado como os carros-chefe, Bolsa Família, ProUni, FIES, você acha que eles não vão ser, esses programas, Minha Casa Minha Vida, não serão atrapalhados com um futuro governo Temer? Não, eles foram muito atrapalhados pelo passado governo Dilma. Porque quando você não cuida da economia, não há dinheiro. E sem dinheiro, não tem Bolsa Família, não tem Minha Casa Minha Vida, não tem FIES. Eu sou professor universitário. O drama que os meus alunos passam por causa da farsa que se faz com o ProUni é de uma irresponsabilidade absurda. Um governo que mente para os próprios alunos, dizendo que, olha, pode ficar na internet até meia-noite que vai dar, e não dá, quando na verdade não tem mais dinheiro para acontecer. Nós estamos falando, eu concordo com os problemas apontados pelos professores, e eles sintetizam a herança maldita que o PT deixa. Porque quem digitou 13 nas urnas em 2014 não elegeu só Dilma, elegeu uma dupla, elegeu Dilma e Michel Temer. É muito cômodo e muito fácil agora tentar separar os dois, sendo que foram uma chapa só. O PT tem enorme responsabilidade nisso tudo, porque a reforma política que é citada deveria ter sido feita. Nos últimos 13 anos não foi. A reforma do Estado deveria ter sido feita. Nos últimos 13 anos não foi. Aliás, nenhuma reforma estrutural que o Brasil tanto precisa foi feita desde 2003. Não conheço. Hoje, o presidencialismo de coalizão é um grave problema. Mas eu coloco também a responsabilidade em quem preferiu governar completamente de forma patrimonialista. Completamente. Claro que eu critico um governo Michel Temer que nomeia um ministro ou outro para agradar a sua base de governo. Essa prática tem que acabar. Ministros que foram ministros também de Lula e Dilma. Como dizer que é uma pauta neoliberal se o grande satisfeito pela nomeação de Michel Temer é Lula? Professor André, professor Rudá, Henrique Meirelles. Você não concordou com essa Henrique agora? Meirelles é o nome que Lula sempre quis. Eu acho que tem um problema na fala do professor, porque ele fulaniza e partidariza a análise dele. Então, fica completamente... É bom dar nome aos bois. Não, mas você só está dando nome a um boi. Eu dou aos todos. Porque o governo Anastasia também teve uma série de problemas de gestão. Eu fiz a análise, inclusive, do governo Aécio Neves. Claro. As políticas sociais. Então, assim, o que nós temos que deixar claro? É que nós temos uma elite política no Brasil que ela despreza a população brasileira. Esse é o problema. Nós temos 3 partidos hegemônicos que são ultraconservadores. O PT, na sua origem, e o PSDB ainda tiveram uma inovação importante. Mas eles, em 10 anos, eles se destruíram e ficaram uma elite igual ao PMDB. Então, nós estamos fazendo uma dança de cadeiras, e é por isso que os nomes de ministros aparecem sempre os mesmos, né? E é por isso que o PSDB e o PT também querem. Vamos só pegar um dado interessante do começo desse ano. E não se renova, né, Rudá? Não se renova. Então, assim, com esses partidos não dá para falar em mudança, e nem em reforma. A gente sabe que a reforma é dinheiro e propina. Não é? Então, a questão básica é o seguinte. No início desse ano, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, contratou o Ibope para fazer uma pesquisa projetando como que os 3 principais partidos teriam desempenho nas cidades onde eles já governam. Então, não estamos falando de novas cidades que eles podem ganhar. O PMDB, o partido que está governando, o PMDB perde 50% das prefeituras. Os eleitores do PMDB não gostam do PMDB, metade deles. O PSDB perde 45%. E o PT perde 36%. Então, você veja que assim, esses partidos são partidos do atraso. Eles são o partido de uma elite autóctone. Por que a pauta liberal nunca deu certo no Brasil e não vai dar de novo? Por causa da desigualdade social. Esse é o drama que os liberais não conseguem resolver. Num país muito rico como o nosso, 8ª economia do mundo, e com uma profunda desigualdade, só para o nosso telespectador ter claro, o IDHD é o Índice de Desenvolvimento Humano corrigido pela desigualdade que a ONU faz. O IDH do Brasil é um dos maiores da América inteira. O IDHD, quando você corrige pela desigualdade, está abaixo da média da América Latina. Essa desigualdade profunda, qualquer autor sério do liberalismo, como Amartya Sen, diz que sem ter um mínimo de política que promova a igualdade, nós não temos liberdade. Professor André,
você discordou do que o Gabriel colocou e silenciosamente você concordou um pouquinho com a pauta que o Rudá coloca aqui agora, por favor. Na fala surge, me parece, né, alguns elementos que caracterizam esse processo de aprofundamento da crise. Em primeiro lugar, uma dificuldade de aceitação da vitória eleitoral da coalizão do PT, que o PT apresenta e que recebe mais de 54 milhões de votos. Na mesma noite, Aécio já disse que deu errado, que foi manipulado, e na mesma noite já... Na verdade, não. Ele liga para o presidente, reconhece a vitória, diz que está disposto ao diálogo e não recebe uma ligação de volta. Isso foi o que aconteceu. Nem o Lula recebeu dela, nem a CNBB. Ninguém, ou seja, é uma presidente que não dialoga. Então, da minha parte, há uma completa aceitação das urnas em 2014, para deixar claro. Acho que foi um voto legítimo. Sim. O que me parece sim, portanto, um discurso recorrente, como você pontua, se mostrou desde as eleições. Existe um elemento que eu acho que é muito preocupante, que apareceu nos debates. Eu me lembro de um debate em específico, o candidato Aécio Neves dizia que uma medida clara e efetiva para acabar com a corrupção era acabar com o PT no Brasil. Isso é de uma violência tremenda. É algo que demonstra uma certa dificuldade em compreender, compreender ou aceitar a estrutura das relações políticas em uma sociedade minimamente civilizada. Perde-se a eleição, organiza-se, disputa-se espaço para o próximo pleito. E não é o que aconteceu. E como o Rudá pontua, né, eu acho que o que a gente assiste a esse processo que deve retornar com a agenda neoliberal. Ele pontuava sobre a proposta Ponte para o Futuro, né? Tem dois elementos, eu acho que aqui também dizem muito à população. Primeiro, a pauta da desvinculação da saúde e da educação enquanto repasses obrigatórios, constitucionalmente. E o segundo é a desvinculação do salário mínimo. Um estudo recente pontua que boa parte dos ganhos de redução da desigualdade, que o Rudá falava agora, nos últimos anos, se deve justamente às mudanças, às correções sistemáticas previstas hoje do salário mínimo, que é corrigido pela inflação e pelo aumento do PIB. Quer dizer, isso tem um efeito, sobretudo, entre a população mais pobre, que é quem depende do salário mínimo, que é a vasta maioria da sociedade brasileira. Gabriel. Deixa eu só falar uma questãozinha aqui, um destaque, me perdoe. Não, por favor. É que eu sou especialista em educação, né? O presidente Michel Temer é de uma ignorância tão profunda em relação à pauta social que ele propõe a volta do bônus para desempenho de professor. Quem elaborou essa política foi o governo Bush, através de uma assessora chamada Diana Ravitch, que publicou recentemente um livro dizendo que isso é um erro. E ela veio ao Brasil e está publicado em vários jornais da grande imprensa brasileira. Ela diz claramente, nós erramos porque dar prêmio para professor faz com que ele comece a burlar os testes para poder ganhar o prêmio. Ela fala com clareza, em segundo lugar, faz o aluno ser especialista em teste e não em inteligência. Uhum. Então, veja, essa é a agenda do atraso. É uma ponte para o passado. Já deu errado. Sr. Gabriel... Tá vendo? Isso é que dá escolher vice mal. Deveriam ter escolhido um vice mal. Agora é presidente. Agora chegou. Isso todos concordamos. Agora chegou. Presidente, o Estado tem que ser menor? É o empresário que promove o emprego, portanto, promove essa... O empresário não promove emprego, Sim, não, calma. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O Estado menor... Eu acho que o Muro de Berlim já caiu desde 1989. Esse papo de Estado maior e menor, esquerda ou direita, é uma coisa que eu dedico aos museus. Uhum. O Estado tem que ser eficiente. Eu conheço várias fórmulas que funcionam. Se você vai à Escandinávia, país que eu tenho muito apreço, o Estado é grande. As pessoas pagam muito imposto e têm um serviço público de muita qualidade. Você caminha pelas ruas da Suécia ou da Dinamarca e encontra cidadãos que pagam 45% de imposto, mas tem um hospital que funciona, uma educação que funciona, uma segurança pública que funciona. Ao mesmo tempo, você tem outros exemplos de países que não cobram tanto imposto, que delegam essas funções à iniciativa privada e também funcionam. O que não pode é ser misturar as duas coisas. Ter uma carga tributária altíssima e, de retorno para a sociedade, ter um serviço público medíocre. Uhum. Isso é o Brasil hoje.
As pessoas pagam muito imposto, pagam imposto da forma errada. Uma reforma tributária, eu acho que nós três concordamos, é uma urgência. O que acontece hoje, até porque o Brasil, essa é a minha matéria, vem de um federalismo contrário ao dos Estados Unidos. A gente concentrava muito poder e resolveu distribuiu mal. Então vai tudo para a União, Estado e município fica sem nada e o cidadão acaba sofrendo essas consequências. Eu quero tocar sobretudo num ponto nevrálgico. O Estado, a gente tem como um agente quase secundário hoje, porque não há política de Estado, há uma política geralmente partidária. E hoje os partidos estão no centro do problema, e aí eu concordo com o Rudá, concordo também com o André. Não adianta só culpar o PT. O PT não pode ser visto como o grande culpado da crise, é o sistema partidário. Um dado que é muito importante para o nosso ouvinte, o nosso telespectador. 93% dos países hoje no mundo aceitam que as pessoas sejam candidatas sem serem filiadas a um partido. Porque o partido é uma estrutura desenvolvida em 1832 com uma reforma eleitoral na Inglaterra, que não cabe mais nos dias atuais. Vivemos numa plena sociedade em rede. Por que é que um cidadão, vamos pensar no Rudá, não, vamos dizer que ele não tem nenhuma filiação partidária, representa ideias, representa anseios, consegue uma lista de apoiadores e conquista um assento? Por que não pode? O Brasil faz parte de um grupo pequeno que exige o partido como possibilidade de pertencer à política. Só 7% dos brasileiros estão filiados. Tem 90%, 9 a cada 10 brasileiros estão fora do jogo. Sim. E tenta entrar num partido para ver autocráticos, sem ideias, áridos ao debate e ceifam uma série de jovens que querem participar. Hoje, Rudá, um dos maiores problemas que eu tenho é responder uma pergunta que vem no meu Facebook sempre. Professor, eu sou jovem, quero entrar na política, o que eu faço? Eu vou sugerir para ele entrar num partido? Eu não vou, porque ele vai para um deserto. Vamos para um breve intervalo. 3 soluções: reforma partidária, reforma política e pensar o que você, aí de casa, vai decidir disso. Fique conosco, até daqui a pouco.